Sim. E a outra maneira de calcular seria a decomposição. As pessoas tentando levantar esse bloco aqui. Uma empurrando para cima, outra empurrando mais para cá, e outra puxando aqui. Tá certo? Então, tenho quantas forças eu posso localizar, né, aqui no meu sistema? 3 forças? Ha. E a gravidade, né? Aí. Sempre tem essa pegadinha. Tem a força do planeta Terra. Tá, a pessoa 3 está puxando, tá bom? E a pessoa 1 e 2 estão empurrando. Então, olha só, você tem uma força 1 para cá, você tem uma força 2 para cá, estou usando ponta com base. Você tem uma força 3 para cá, e você tem a força gravitacional para cá. Eu tenho 4 vetores para fazer a soma. Aqui, ó. Vocês estão vendo esse desenho da apostila? Sim. Né? Então é isso. Você tem Você tem as 3 pessoas aqui, tá melhor desenhado, né? Você tem as 3 pessoas, aí você tem uma força 1 aqui, você tem a força 2, a força 3, e além de tudo, você tem a força do planeta Terra sobre o bloco, né? A força gravitacional. Correto? Estão acompanhando o desenho? Sim. Beleza. Quero que vocês me respondam sim, porque agora eu vou perguntar, eu só estou olhando a tela aqui. Vocês estão vendo, pela regra, pela lei dos cossenos, né? Eu tenho que completar o desenho para achar a força resultante. O valor da força resultante, se eu fosse desenhar com régua, né, para representar as forças, o valor da força resultante seria o tamanho dessa seta pontilhada aqui, tá vendo? Ó? É que está representado aqui. A força resultante é igual a força 1, mais força 2, mais força 3, mais a força gravitacional. Correto? Estão entendendo isso? Sim. Agora imagina eu ter que fazer 2 a 2, lei dos cossenos ou regra do paralelogramo para poder achar a força resultante. Correto? Então, não é muito prático fazer isso. Então, existe uma outra técnica que é a decomposição vetorial. Tá certo? Então, que além de tudo te dá mais informação. Não só te ajuda a fazer a soma, só que te dá mais informação a respeito da coisa. Então é isso. A decomposição vetorial que eu vou ensinar para vocês ainda, né? Ela vai me ajudar a fazer uma soma de 4 vetores, ou de 2 vetores, ou mais de 2 vetores, é melhor, é boa para isso, né? E também te dá outras informações do sistema que você possa ajudar. E como que eu organizo a minha conta assim, tá? Então, é isso. Então, eu tenho a decomposição vetorial é uma ferramenta matemática, geométrica, para me ajudar a analisar os vetores. Eu quero que vocês entendam que a forma como eu desenhei aqui foi ponta com base. Então, a minha força resultante é esse pontilhadinho aqui, certo? Que está sendo representado por isso aqui, mas eu quero saber qual é o valor dela, como que eu faço para obter esse valor dessa força resultante. Então, meu objetivo é esse, certo? Não teria a força normal do bloco, não? Não, força normal não é do bloco, é sobre o bloco. Tá vendo? O bloco está suspenso, ele não está em cima de nenhuma superfície. Eu já tirei da... Ah, não, você está vendo. Estou vendo aqui. Agora sim. Deu para ver? Então é isso. Então não tem nenhuma... O bloco não está sobre nenhuma superfície. A força normal é a força que uma superfície de contato faz para não afundar. Tem a força de atrito, que é para não arrastar, e a força para não afundar, que é a força normal. Correto? Ela pode estar para baixo, para cima. Não está sempre do oposto à gravidade, não. Tem gente que decora dessa maneira também, né? E eu não sei de onde que vem. Porque se for um professor que ensinou isso aí, não está muito certo, não. Só que essa força resultante, que eu estava falando para vocês, eu posso, e é isso que é interessante,
eu posso decompor a força resultante como se fosse uma linha na horizontal e uma linha na vertical, dois vetores, um vetor horizontal e um vetor na vertical, fazendo 90 graus. Esses dois vetores aqui representam o vetor da força resultante. Tá certo? E quanto equivaleria a essa base da força resultante aqui? Eu vou fazer o desenho aqui para vocês verem melhor. E é isso que eu quero que vocês entendam. Eu tenho 3 pessoas, mais o planeta Terra atuando no objeto. Pronto, você tem a força resultante aqui, correto? Que foi o que a gente desenhou. Aí eu falei para vocês, bom, eu posso dividir essa minha força resultante num vetor vindo para cá e num vetor vindo para cá. Por que que eu faço isso? Porque olha só, porque eu posso fazer o mesmo com os outros vetores. Não, desenho. Quanto equivale essa linha verde total aqui, ó? Vocês estão acompanhando? Eu tenho esse desenho que eu fiz e eu dividi cada linha aqui em triângulozinhos, né? De tal forma que a base desse triângulo primeiro do F1 vale 5, a base do F2 vale 7 e a base do F3 vale 4. Esse triângulo total aqui verde que eu tenho aqui, quanto equivale a base desse triângulo aqui? Se for pela lógica, 16, né? E é isso mesmo. E tá certo. É 16, né? 7 mais 4, 11 mais 5, 16. Vamos descobrir agora. Vamos dizer que aqui também vale 5. A altura aqui vale 5. Eu vou colocar em... A altura desse aqui vale 2. Não, vamos ver aqui. A altura desse aqui vale 6. Melhor. Essa altura vale 6. Só que a força gravitacional, ela tá valendo 8. Aí, pessoal, vai ser 15 ou vai ser 21 por conta daqueles 6? Isso eu fiquei na dúvida. Então, eu vou somar 5 mais 2, correto? Que vai dar o 7. Mais 6 dá quanto? 5, né? Esse 3, 5 aqui, mais 2, mais 7. Vai dar 13. Só que eu abaixei 8, né? Se eu subisse até aqui, beleza, ia ser isso tudo. Só que eu desci 8. Então é 13 menos 8. Desculpa, tá errado. Gente, eu não sei mais fazer conta. 6. 3 menos 8 é 5. 13. Doideira. Ainda bem que vocês estão aqui para falar que eu estou errado. Então é o seguinte, eu dividi cada vetor num triângulo retângulo, somei a base e encontrei esse triângulo retângulo grandão aqui, ó. Certo? Esse que vale 5 aqui e 16 aqui. Daqui eu posso encontrar o valor da força resultante. Como que eu encontro? Pitágoras. Exatamente. Eu vou ter que a força resultante ao quadrado vai ser igual a 5 ao quadrado mais 16 ao quadrado. E aí a conta é chatinha. Vai ser 25 mais 16 ao quadrado e faz a conta. Então, qual é a intenção da decomposição vetorial? E é isso que eu quero explicar para vocês. Tá? A intenção da decomposição vetorial é você, para cada vetorzinho, fazer um triângulo retângulo para encontrar o triângulo retângulo da força resultante. Para encontrar a força resultante. Assim, eu posso fazer a soma vetorial de muitos vetores. A ideia é o seguinte, o que é a ideia da decomposição vetorial? Certo? E é isso que é importante, eu quero lembrar vocês. Representar, vamos no vermelhinho primeiro, vamos lá, vamos ler comigo.
Então, a soma vetorial é representar um vetor como dois novos vetores. Então, é isso que eu estou fazendo aqui, ó. Eu peguei o F1, representei como se fosse um F1x e um F1y. O vetor 2 como F2x e F2y, e por aí vai, certo? Eu estou fazendo isso. E a força resultante também. Eu estou representando como se fosse um FR no x e a força resultante no y. Todo vetor eu posso representar como mais, como 2. Mas a decomposição é isso. Representar um vetor como dois novos vetores. Um no eixo x e o outro vetor no eixo y. Às vezes não vai precisar ter dois. Só um vai bastar. A gente vai ver o caso especial. Como que a gente representa? Como a gente faz isso? A gente vai desenhar triângulos retângulos. Tá? Cada vetor original é uma hipotenusa. Se vocês notaram aqui, ó, o vetor F1 é a hipotenusa do triângulo retângulo. O F2 é a hipotenusa do triângulo retângulo. A hipotenusa sempre vai ser a força resultante, no caso de cada um separado, isso. A gente chama de vetor original, tá? Porque resultante é a soma. Tá? Então a gente não chama de resultante, é o vetor original. Tá bom? Então o F1 é o vetor original. O F2 é o vetor original. É o vetor que representa a força que está no sistema. Isso. Então a força 1, eu representei, ela é o vetor original, ela é a hipotenusa. Todos os vetores originais que de fato representam a força vão ser hipotenusas, com algumas exceções, que vão ser simplesmente linhas. Isso depende de como a gente vai desenhar. Por exemplo, a força gravitacional aqui do meu desenho não precisa ter triângulo retângulo com ela. Às vezes vai precisar, às vezes não. Eu vou explicar melhor depois. A gente vai ver as exceções. Eu estou fazendo aqui o caso geral. Cada vetor original é uma hipotenusa e as componentes são os catetos. Então, isso aqui que a gente chama de o F1x é a componente do vetor F1. F1y é outra componente. Componente x, componente y. Então, estou dando nome aos bois, né? O que é componente e o que é original. Tá certo? Então, é isso. O vetor original é o vetor da força mesmo, que está lá, que representa a interação no sistema, e as componentes são simplesmente os catetos da hipotenusa. Um cateto vai sempre estar na direção x e o outro cateto vai estar na direção y. Pronto. E se o seu vetor original já estiver na direção x, né? Ou já estiver na direção y, então você não precisa desenhar o triângulo. Quando o vetor não está na direção x e y, que eu vou definir, então, vamos lá. E a componente do vetor resultante em x é a soma aritmética das componentes em x. A soma o vetor resultante em x é a soma do F1x, mais ou menos, depende do sinal. E o y também. É isso que o marronzinho está falando. Esse aqui é o marronzinho. Isso, já vou dar o exemplo, já estamos indo para lá. O exemplo nos eixos, tá bom? Então você tem uma pessoa empurrando um bloco com uma força, a pessoa 1 está com uma força F1 de 8 newtons, certo? E a pessoa 2 tem um módulo de 3 newtons. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é o seguinte, vocês entenderam o desenho? Essa parte da esquerda aqui. Entendemos, pessoal. Entenderam? Tem uma força aqui e aqui. Então, a primeira coisa que eu fiz foi isso, localizar os vetores que representam as forças. Então eu desenhei o F2 e desenhei o F1 representando a força de cada pessoa aqui. A pessoa 2 está empurrando para a minha esquerda, então a seta vai da direita para a esquerda, né? E a F1 está empurrando na diagonal para baixo. Né? A pessoa está empurrando na diagonal para baixo. Onde eu vou botar? Eu preciso agora desenhar os eixos de referência, o eixo X e o eixo Y. Eu estou ensinando a vocês, gente, vamos prestar atenção aqui que é importantíssimo que eu estou ensinando para vocês. Às vezes me arrependo de fazer piada. Presta atenção. Eu estou ensinando vocês a decompor. Primeiro, localizo as forças. Segundo, eu desenho os eixos de referência, eixo X e eixo Y. Tá certo?
O eixo X e o eixo Y eu preciso desenhar em cima de alguma do F2 ou do F1. Por quê? Porque isso vai facilitar para mim a decomposição. Sempre eu desenho de um jeito que vai facilitar a decomposição. Depois eu vou dar uma dica final para vocês, que isso sempre vai ajudar. Mas agora eu pergunto para vocês, sem dica nenhuma, eu vou desenhar o meu eixo X em cima do F2 ou em cima do F1? Do F1? Tá, vamos lá, desenhar o meu eixo em cima do F1. Se eu fizer isso, e o outro aqui, certo? O meu eixo X, o meu eixo Y sempre tem que ficar 90 graus do... Eu posso analisar o sistema assim, não está errado não, viu? Dá para fazer todo o cálculo fazendo isso aqui. Aliás, no plano inclinado é até melhor fazer assim. Então o meu X aqui vai estar acompanhando a horizontal, que é o melhor, por enquanto. Tá? Quando o bloco está no chão horizontal, vamos deixar assim, quando o bloco está no chão horizontal, desenhe o X na horizontal. Fica já a dica. E agora eu tenho que decompor os vetores que estão nos quadrantes, que estão na diagonal. Quadrante é essa regiãozinha entre os eixos, tá bom? Aqui é o primeiro quadrante, esse aqui é o primeiro quadrante, né? Aqui é o segundo quadrante. E aí você... Deixa apagado depois. Então, qual é o vetor que está em algum dos quadrantes? Atenção aqui, que isso é importante. Isso, é interessante verificar isso aí. O F2, ele está, na verdade, em nenhum dos quadrantes, ele está exatamente em cima do eixo X. O vetor aqui, eu vou até... Por isso que eu desenhei o eixo X em cima do vetor F2. Então, ele não está em quadrante nenhum. Vocês entenderam isso? O único que está no... Isso, o F2 faz parte do próprio eixo. Exatamente. O F1 que não faz, que está na diagonal. Por isso que eu escrevi aqui, na diagonal, tá vendo? Está escrito aqui. O F1 está no quarto quadrante. A gente conta como se fosse anti-horário, né? Então, o primeiro quadrante é esse primeiro aqui. O segundo quadrante aqui. Terceiro. E o quarto quadrante aqui. Ah, essa é uma convenção. Podia ser ao contrário? Podia. Então, a ideia é o seguinte, ó. Vamos voltar aqui. Eu tenho que encontrar o valor agora dos catetos. Eu tenho esse cateto aqui, que é um F1Y, e esse cateto aqui, que é o F1X, que está na horizontal. Imagina se eu tivesse feito um retângulo assim. Esse ângulo aqui tem 90, metade de 90 graus, é igual a esse aqui? Esses dois ângulos se cortam, são iguais? Não tem nem como ser. Então, cuidado, não é porque é diagonal que ele corta o ângulo pela metade. Entende? Eu entendi seu raciocínio. Mas esse é um erro comum. As pessoas acharem que porque é uma diagonal, necessariamente está cortando o ângulo pela metade. Não está. Né? Depende de qual é o tamanho dos lados. Isso, exatamente. Você tem que ver, por exemplo, aqui tudo é 120, né? Aham. Então, tem uma parte aqui que já vale 90, que é qual? Que é essa aqui, não é? Ó. Aham. Aí Então o resto vale quanto? o resto vale 9 menos 12, 30. Isso. Exatamente. Bem. Então quem já escreveu ali no chat também. Então 30 graus. Então, de novo, o que eu estou fazendo com vocês aqui? Eu estou ensinando a decompor um vetor. Então, primeiro eu tenho que desenhar os vetores todos, né, que estão ali no meu sistema, obviamente. Escolher um eixo de referência. E quem está fora do eixo de referência, né, ou seja, quem está na diagonal, eu preciso decompor. E aí eu tenho que transformar em triângulo retângulo,
que é o que a gente está fazendo agora. E aí é o seguinte, eu tenho que descobrir o valor do F1x e o valor do F1y, certo? Quanto é que vale o F1x? Bom, ele é um cateto do meu triângulo retângulo, certo? E ele está oposto ou adjacente ao 30 graus. Vocês entenderam a minha pergunta? Calma, sem Pitágoras agora. Agora é função trigonométrica. Porque eu não sei o valor dos outros dois lados. Isso. O JV 11.020.14 respondeu bem. O 30 graus, o F1x é oposto, né? Então, o cateto oposto, você vai usar seno. Seno de θ vai ser igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa. Olha, o x. Eu estava perguntando o x. Então, vamos lá. Seno de 30 vai ser igual... Quem é o cateto oposto? É o F1x, que eu estava falando. E a hipotenusa é 8 newtons. Vai ser o ângulo do triângulo retângulo. Quando eu estou falando de funções trigonométricas, eu estou falando do ângulo do triângulo retângulo. Né? Então tem que ser o ângulo que eu estou estudando aqui, desse desenho aqui de baixo, tá vendo? Certo? Então, o seno significa que... O que significa... Lembra que eu expliquei para vocês, mais ou menos, né? Eu mostrei aquele videozinho. Seno de 30 é igual a meio. O que significa isso? Significa que se eu tenho um triângulo retângulo, e este ângulo aqui vale 30 graus, este cateto oposto vale metade da hipotenusa. Certo? Por exemplo, se isso aqui vale 5 metros, quantos metros vai valer a hipotenusa? 10? Exatamente. Perfeito. Porque é isso, o seno fala, seno de 30 está falando que qualquer cateto oposto do 30 vai valer metade da hipotenusa. Isso é uma regra do triângulo retângulo, sempre vai ser assim. Então, se o cateto oposto é 5, obrigatoriamente a hipotenusa é 10, e vice-versa. Se a hipotenusa é 10, obrigatoriamente o cateto oposto tem que ser a metade, 5. Né? Por exemplo, se o cateto oposto aqui vale 8 metros, se você medir, você pode fazer o desenho assim. Quantos metros tem que valer aqui os centímetros? Sei lá, isso aqui é 8 centímetros. Quantos centímetros tem que valer o cateto oposto obrigatoriamente? 4. Certo? É isso aí. É isso que está dizendo. Então, se aqui é 8 newtons, né, que a gente usa analogia, né? A gente usa como se fosse, né? Isso aqui é uma força, o lado está representando aqui, vai valer quanto? O cateto oposto tem que ser quanto? 4 newtons. Y, gente, é o X, viu? Não é o Y, não. Aham, te peguei. Porque o 30 graus, olha só o desenho, eu fiz de propósito. Tá onde aqui, ó? Te peguei. É o cateto oposto do 30, não é né? O meu ângulo está deitado, o outro, esse triângulo aqui está de pé. O 30 está aqui em cima, não está ali embaixo. Pego o seno de 30, seno de 30 tabelado é meio. Aqui vai dar F1x dividido por 8. Passo 8, está dividido, passa multiplicando. Então, 8 vezes 1 vai dar 8. Dividido por 2 é F1x. Então, 8 dividido por 2 dá 4. Então, F1x vai dar o 4 newtons.
O que eu estou fazendo, na verdade, ó, gente, é isso. Eu estou multiplicando vezes 8 desse lado e vezes 8 desse lado também. Porque o que você faz de um lado da equação tem que fazer do outro. 8 cancela com 8 e fica 8 sobre 2. Né? Mas vamos continuar. Agora vamos lá. Seno, o cateto adjacente agora. Vou fazer um pouquinho mais rápido. Certo? Vai dar... eu vou ter que usar o cosseno do ângulo agora, que é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, vai ser cosseno de 30, vai ser igual o cateto adjacente do 30, que está do lado do 30, é o F1y neste caso, dividido por 8, que é a minha hipotenusa. Aqui é a raiz de 3 sobre 2. Isso eu sei de cos, vai ter na tabela, vocês vão procurar, vai dar 0,86. Passa o 8 multiplicando para lá, está dividindo. 8, ou usa raiz de 3. Cancela o 2 aqui, vai dar 4 raiz de 3, né? Então, F1y vai ser igual a 4 raiz de 3 newtons. Tá. Shaib, para que você fez tudo isso? Vamos lá. Eu acabei de decompor o meu vetor F1 numa componente x, vale 4 newtons, e uma componente y, não coloquei o y aqui, uma componente y, que vale 4 raiz de 3 newtons. Eu vou fazer uma tabela, a gente vai usar ela mais depois, eu vou explicar melhor. Tabela das projeções. Então, eu vou ter o eixo x e o eixo y. Essa aqui são a linha. A coluna vai ser minhas forças que estão no meu sistema. A força 1, a força 2. Quando não tem mais força, eu faço 2 traços para dizer que é a minha igualdade, que é igual à força resultante. E vamos preenchendo. Qual o valor da força da componente x da força 1? A gente calculou. Está aqui, ó. Componente x da força 1 foi os nossos 4 newton. Qual é o componente? A tabela te ajuda a saber o que você está procurando. Né? Eu estou procurando x e y do 1, x e y do 2, e para somar e achar a força resultante. Qual é o y do F1? É o 4 raiz de 3. Só que o FY está para baixo, então tem um menos aqui, ó. Olha o sinal, certo? Porque o y está para cima, o eixo y está para cima, e o F1 está para baixo. E o F2? Vamos olhar aqui já a figura. O F2x vale quanto, gente? Dá para ver direto. Eu não preciso decompor o F2. Vamos com calma. Qual o valor da força F2 no Y? Não existe. Ele está em cima do eixo x. Vocês entenderam isso? Aqui é 0 newtons. Ó. Não existe componente F2 no Y. Vocês conseguem entender isso? A gente pode falar assim, não existe contribuição da força 2 no eixo Y. Se não existisse a pessoa 1, o bloco ia ser empurrado só na horizontal. Pensa nisso. Vamos pensar no fenômeno, na pessoa empurrando. Se fosse só a pessoa 2 empurrando, o bloco só ia andar na horizontal, só ia andar no eixo x. O vetor F2 está em cima da linha do x, que ele não está em nenhum quadrante. Ele não faz sombra, ele não projeta no eixo y. Ele não tem projeção, eu não consigo construir um triângulo com F2 no eixo y que ele seja hipotenusa. Isso, porque ele não está na diagonal. Então, a componente F2 em y vale 0 newtons. E o F2 vale 3 newtons aqui, ó. Opa, tem um erro aqui, tá faltando um sinal aqui, ó. Agora sim. Vocês entenderam por que desse sinal de menos 3? Isso, os vetores verdes é a força F1 desmontada.
E esse vetor F1x aqui é esse de baixo também, é o mesmo tamanho. Isso aqui é um retângulo, né? Não é um quadrado, é um retângulo. Esse aqui é o valor do F1x, né? É o de cima também. Eu fiz um triângulo aqui. Esse triângulo aqui, olha só, em laranjinha. A setinha que eu fiz agora. Esse triângulo vem para cá. Aí eu uso seno e cosseno para achar os valores. Né? Eu sei o ângulo, eu sei a hipotenusa, então eu acho o valor do F1y e do F1x através desse triângulo aqui, ó. Cateto adjacente, F1y neste caso. Cateto oposto, F1x neste caso aqui, porque o ângulo que eu estou analisando é esse 30 graus. Então, qual vai ser o valor da força resultante em x? Vai ser... Então, vamos lá. A força resultante vai dar 1 newton aqui e vai dar menos 4 raiz de 3 no y. Com isso, eu consigo descobrir qual é a componente, qual é a direção, qual é o sentido da força resultante, não só o valor dela. Mas como que eu calculo o valor da força resultante mesmo? A força resultante vai ser igual a força resultante x ao quadrado mais força resultante y ao quadrado. Vai dar 1 ao quadrado. Eu vou fazer direto. Vocês podem fazer em casa depois. Vai dar 49 esse troço aqui. Então, a força resultante vai dar 7 newtons. Finalizando de vez agora. Então, qual é o objetivo da decomposição vetorial? Ele te dá mais informações. Ele me deu, inclusive, para onde que a força resultante está indo direitinho, porque eu sei que é 1 newton para a direita e 4 raiz de 3 para baixo. Me dá o módulo. Mas, professor, se eu usasse a regra do paralelograma, base com base, e usar os 120 graus, não daria os 7 newtons? Dá. Vocês podem até fazer que vai dar os 7 newtons. Não é mais fácil? Pô, eu fiz muita conta para chegar nos 7 newtons. É mais fácil para chegar nos 7 newtons. Só que a tabela de projeções, a decomposição, vai te informar outras coisas, tá certo? Que quando você vai usar mais de 2 vetores, vai ficar mais fácil, né? Então, para achar componente, para achar essas coisas que a gente vai usar quando a gente estiver falando de equilíbrio de forças, que é a próxima matéria. Então, voltando aqui, decomposição, né? Aqui é o exemplo que a gente estava tendo. Lembra, né? A força 2 aqui, ó. E a força 1. Aqui é o ângulo que está entre as forças. E aqui, olha, o B e o C, a letra B e a letra C, está mostrando as duas maneiras que a gente podia, aliás, né? Entre várias maneiras que a gente pode desenhar os eixos de referência. Aí aqui no texto está falando, olha assim, o mais indicado é desenhar um dos eixos em cima de um dos vetores, tá vendo? Então é o que eu estava explicando para vocês. Então, gente, as aulas, tá? As aulas aqui, né, são para vocês darem uma olhada também no texto e tentar entender o que o texto está falando, tá certo? Para não se perder. Né? Às vezes tem mais informação aqui. Então tá vendo? Ó, o mais indicado é desenhar um dos eixos. Aí a gente vai para outra figura. Então, assim, para iniciar a decomposição vetorial, então, para iniciar a decomposição vetorial, o que a gente precisa? Identificar a direção e o sentido das grandezas vetoriais, para a gente desenhar os vetores, né? Desenhar o diagrama de vetores na forma base com base. E escolhemos como desenhar os eixos de referência x e y para decompor. Professor, então toda decomposição sempre vai ser base com base? Isso, sempre desenha base com base para você fazer o eixo de referência, porque senão fica difícil de desenhar onde você vai desenhar os eixos. Entendi, obrigado. Entendeu? Porque é o seguinte, o que é um desenho base com base? Você vai desenhar todos os vetores? Vamos lá para o desenho base com base lá embaixo, para mostrar para vocês, né?
Aqui, esse aqui. Eu estou desenhando todos os vetores saindo do mesmo ponto, tá vendo? Base com base é isso. Você tem um ponto de referência, onde que a base começa, né? E aí você tem todos os vetores saindo do mesmo ponto, base com base. Esse aqui é o desenho base com base. E aí eu desenhei o eixo x e y. Tá vendo? Eu desenhei o y em cima da força gravitacional. Que é uma... aí eu vou falar quais são as dicas para a gente desenhar. Então, aqui os dois critérios para uma boa escolha do desenho dos eixos x e y. Isso aqui é muito importante, gente. Tá certo? É muito importante. O sentido... Aí, na verdade, o sentido do eixo y deve ser sempre encaixado acompanhando o vetor da força normal. Então, se existir, não sempre existe, se existir a força normal, que eu vou explicar para vocês daqui a pouco o que é a força normal, né? A força normal, já vou falar um pouquinho, é a força que uma superfície faz para ela não afundar, tá certo? Então, são forças entre superfícies. Então, o sentido do eixo y deve ser sempre encaixado acompanhando o vetor da força normal. Então, se tiver um bloco em cima de uma superfície, você vai colocar o eixo y acompanhando a força normal. Ela é sempre perpendicular à superfície. Ela faz 90 graus com a superfície. Tá? Olha, mesmo que isso faça com que o vetor da força gravitacional fique no eixo x ou em alguma diagonal, algum outro lugar. Certo? O truque é esse. Aí, no caso de não existir a interação representada pela força normal, ou seja, não tem alguma superfície, o vetor gravitacional da força gravitacional local, né, o FG, ou a força-peso, né, que também é chamado, deve ser encaixado no eixo Y. Então, primeiro, você encaixa a força normal no eixo Y. Ah, não tem força normal? Então, eu vou fazer a força gravitacional no eixo Y. Tá? A força gravitacional pode ficar na diagonal. Esse que é isso que esse parêntese está querendo dizer. Tá certo? Não tem problema. Por quê? Porque o mais importante, nesse caso, vai ser a força normal para ajudar a analisar melhor o problema. Senão você não consegue analisar direito o exercício. Tá bom? Então, essas são as duas dicas que tem que fazer na hora de fazer a decomposição. E a gente vai fazer isso quando a gente for estudar o plano inclinado. Então, aí aqui está no desenho, tá vendo? Está explicando o que é a projeção, que é esse desenho da UF1 que eu fiz para vocês, lembra? Né, a ideia de você projetar como se estivesse fazendo a sombra. São as componentes, né? Estou desenhando meu triângulo retângulo. Aqui os quadrantes, né? Mostrando para vocês, ó, primeiro quadrante, segundo quadrante, primeiro, segundo, terceiro e quarto. Na ordem anti-horária aqui, fazendo essa volta aqui. Aqui a tabela de projeção, que eu também mostrei para vocês, ó. Aí eu estou mostrando, ó, primeiro caso, que a gente fez também, estudando a força 1. Aí eu decompus ela, né, transformei em triângulo retângulo, achei o ângulo, né, de 30 graus, aqui explicando, ó, tá vendo? Como que acha? Usando cosseno, usando seno, achando 4 raiz de 3 e o 4, que foi o que a gente achou. Então tá, e aí os valores que a gente achou, lembra? Ó? Aqui da força 1 foi 4 raiz de 3 e 8. E aí a força resultante, olha só. Lembra, ó, 4 raiz de 3 menos 3, que vai dar 1 newton. E menos 4 raiz de 3 mais 0, que dá menos 4 raiz de 3. Eu estou relembrando tudo que a gente fez na aula passada. Mas aí agora lendo o texto, entendeu? Para vocês pegarem o texto e não ficarem com medo dele. E aí eu vou ter os resultados, né? Aí aqui como a gente escreve, né? O vetor F1, aí eu coloco o índice X aqui para indicar a projeção X. E aqui a projeção Y. E a unidade de medida e o módulo. Então vamos lá. Então é isso. Então eu tenho a projeção no X e a projeção no Y, da força F1. É isso que a tabela está te dizendo, né?
Então, busquei esses valores, 4 newtons aqui, menos 4 raiz de 3. Aí a projeção do x e do y do F2, menos 3 e 0. E esses dois tracinhos, para dizer que é igual, é uma soma, né? Eu estou somando esse mais esse, vai ser igual a esse aqui. Então, 4 menos 3 vai dar 1. Achei no x. E o y, menos 4 raiz de 3 mais 0, vai dar o próprio menos 4 raiz de 3. Então, minha força resultante, olha só. Vamos ver o desenho que ela fez. Vai ser 1 para a minha direita, que é 1, né? E menos 4 raiz de 3, ou seja, está para baixo, valendo 4 raiz de 3, que é isso aqui. E o valor dela, o tamanho dela, né, vale 7 newtons. Então aqui está explicando, olha só. Aqui é a soma da lei dos cossenos, são as três técnicas agora, né? Que agora vocês conhecem todas as técnicas para fazer soma. A lei dos cossenos, que é essa aqui. Eu estou somando F1 com F2, ponta com base, e está dando a força resultante. A regra do paralelogramo, agora o F2 está lá em cima, né, fazendo base com base, está dando a força resultante, é a mesma força resultante. E a decomposição vetorial, onde eu acho a componente y e x da força resultante e desenho no plano cartesiano. O desenho da certa da força resultante, se vocês recortarem, sei lá, copiar e colar, você vai ver que vai ficar um em cima do outro. É a mesma força resultante, com o mesmo sentido de direção. Então tá. Uma coisa que muita gente confunde é achar que a força F2 e a força F1 são componentes da força resultante. Não, né? As componentes da força resultante são esses aqui. FRY e RFX. F2 e F1 são as forças reais sobre o bloco, tá certo? Que geram, né? Não é uma terceira força. Isso aqui é simplesmente a representação da soma das duas. A força resultante não é uma força nova, tá certo? Vamos lembrar disso. A força resultante é a representação da soma das forças, é uma representação, tá? Vamos então para um exemplo agora, vamos fazer a soma desses três aqui, ó, desses 4 vetores, tá certo? Que está aqui no meu sistema. Vamos fazer aqui. Como só tem a força gravitacional, eu vou desenhar meu eixo x e y, olha só. Na vertical e na horizontal. Eu não tenho força normal aqui no meu estudo. Então, e a minha força gravitacional, então eu vou colocar meu eixo x e y acompanhando a força gravitacional. Aqui é a minha força gravitacional. Vamos agora desenhar o vetor F1. O F1 seria aqui. Isso. Então, em vez de fazer todo mundo colado um no outro, e é isso que o Túlio... eu vou usar um por um. Né? Só vou desenhar o F1 aqui para vocês terem uma ideia. E aqui é 60 graus. Então tá, vamos lá. Então eu tenho aqui duas formas de desenhar as forças sobre o bloco, olha só. Deixa eu deletar isso aqui. A primeira forma, que está à esquerda, né? É a ponta com base, se vocês notaram, né? E a forma da direita é a base com base. Vocês entenderam isso? De novo, são duas maneiras diferentes de representar a mesma soma vetorial. A soma das 4 forças que estão sobre o bloco. Então, a força, o FG aqui é o que a gente chama hoje em dia de peso. Tá? Então, que é a força gravitacional da Terra sobre o bloco. Então, você tem as 3 pessoas e o planeta Terra puxando para baixo. Joia? A força 1 tá o F1, a força da pessoa 1 está representada pela seta F1, tá vendo aqui, ó? A força 2 da pessoa pela seta F2, a força 3 da pessoa 3 pela seta F3, e, por fim, a força do planeta Terra, que puxa para o centro da Terra, tá na força gravitacional aqui,
que é o peso do bloco. E aqui está indicando que a força 1, o módulo da força 1 é igual ao módulo da força 3, que é igual ao módulo da força 2, que é 96 newtons. E o módulo da força peso, né, da força gravitacional, é igual a 144 newtons. Tá? Então eu quero fazer a soma desses 4 vetores. Esse que vai ser meu objetivo agora. Tá? Então, olha só. Qual é a maneira da gente poder decompor? Primeiro, a gente vai ter que fazer o seguinte: desenhar todos os vetores que a gente tem no sistema, o vetor 1, o vetor 2, o vetor 3, como se fosse esse aqui, o base com base. E depois escolher como desenhar o que a gente chama de eixo de referência, que é isso aqui, ó, que eu escolhi, a linha do x e a linha do y. Tá? Então, até vou escrever aqui, ó. Então, o que a gente falou? Primeiro, né, desenhar, nesse caso aqui, são as forças. A gente está desenhando as forças sobre o bloco, correto? E o segundo é escolher como desenhar os eixos de referência. Certo? Eu podia desenhar o eixo X em cima do F1 ou do F3 ou do F2? Sim. Só que existem vantagens em desenhar de alguma forma. Por exemplo, quando não tem força normal e tem força gravitacional, certo? Tem força-peso, é mais vantajoso você desenhar o eixo Y em cima da força gravitacional. Então, como é que a gente desenha os eixos de referência, né? O eixo X, Y, o Z a gente não usa, né? Porque a gente está no ensino médio, a gente usa 2 dimensões. A gente não usa 3 dimensões. Então, aqui é só para dar um exemplo. Você mostra a palma da mão para você, o seu polegar é o X e o seu indicador é o Y, fazendo 90 graus. Tá joia? Então, repetindo, né? Quando não tem força normal, né, é mais vantajoso você desenhar o eixo Y em cima da força gravitacional. E o eixo X sempre faz 90 graus com o eixo Y. Agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que achar as componentes de cada desses vetores que estão aqui para achar minha força resultante. Para me guiar, eu vou fazer uma tabela de projeções que fica mais fácil de entender o que eu estou procurando. Eu vou ter o seguinte: o meu eixo X e o meu eixo Y, essas são as linhas. Aí aqui eu vou colocar a coluna, por exemplo. F1, eu vou colocar todas as forças que estão no meu sistema. F1, a coluna da força 2, a coluna da força 3, tenho a força gravitacional, tá certo? E tudo isso tem que ser igual, aí eu coloco 2 barrinhas para indicar que é igual. Aqui é uma soma, F1 mais F2 mais F3, certo? E eu coloco 2 barrinhas para dizer que é igual à força resultante, que é a soma disso aqui. Certo? Entenderam essa tabelinha que eu fiz aqui? Porque aí eu vou encontrar o valor de cada uma. Logo de cara, eu já posso olhar e saber quanto equivale a célula aqui, ó. Logo de cara aqui, ó. Qual é o valor da célula do FGX e qual é o valor da célula no FGY? A força-peso, ela só está no eixo Y, né? Estão vendo o desenho aqui? Aí o valor é todo do eixo Y? Isso. Então, quanto que ela vale no eixo X? Vale nada? Vale zero? Perfeito, zero. Isso. É do zero. No caso aqui, F0 e FX0, aliás, certinho. E agora o FY. Então, o que sobrou? Quanto é que vai valer? 144. Isso. Só que é menos 144, porque o meu eixo Y eu coloquei para cima e minha força gravitacional para baixo. Tá bom, agora eu preciso encher os outros
as outras células da tabela. Né? Quanto é que vale F1? Então, vamos lá. Então, eu vou analisar agora o F1. Eu sei que o ângulo aqui, ó, é 60 graus. Então, tem que saber quanto é que vale o F1x e o F1y, certo? Isso aqui é análogo a esse triângulo. E esse F1, a gente já sabe que ele vale 96 newtons, que está dado no problema. Esse F1x, esse lado aqui, esse tamanho aqui, ó, ele é o cateto oposto ou adjacente aos 60 graus? Ele está do lado ou ele está É do outro lado? adjacente. Ele é o adjacente. Perfeito. Então, a gente usa a função cosseno, porque o cosseno do ângulo vai ser igual ao cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, cosseno de 60 vai ser igual ao cateto adjacente, que é o meu F1x, dividido por 96, que é o valor da minha hipotenusa. Cosseno de 60 é meio. Passo 96 multiplicando, vai ser 96 dividido por 2, vai ser igual a F1x. Então, eu vou ter que F1x é igual a 48. Beleza. Então, agora a gente vai achar a parte y, né? Então, cateto oposto do 60, eu vou ter que usar a função seno. Seno de 60 graus é igual a F1y dividido por 96. Então, eu tenho aqui já a resposta do F1. 48 raiz de 3. Tá certo? Tem um truquezinho que ajuda bastante a gente, quando a gente tem esses ângulos notáveis aqui, eu mostrei para as outras turmas, só toma muito cuidado com esses macetes. Mas é válido, né? Você entender um pouquinho. Então é o seguinte, eu tenho esse triângulo aqui, ó. E aqui vale 30 graus. E aqui vale 10. Lembra que eu fiz com vocês? Acho que eu fiz ontem. Quanto é que vale o cateto oposto desse triângulo aqui? 5? Isso, né? O seno de 30 é meio, né? Então ele informa que o cateto oposto é metade, né, da hipotenusa. Se o cateto oposto vale 1, a hipotenusa vale 2 e por aí vai, né? Agora o mais interessante e quanto é que custa quanto é que vale, custa é ótimo. Quanto é que vale o cateto adjacente? 5 raiz de 3. Né? Quem fez o Pitágoras já. Mas é o 5 raiz de 3, porque o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, né? Melhor explicada, por que sempre é metade, por que aqui sempre vai ser metade vezes raiz de 3, eu explico naquele videozinho que eu mostrei para vocês de trigonometria. Tá? Depois vocês podem ver de novo. Eu vou até colocar ali o link. Mas a ideia é essa. Se você tem 30 graus aqui, e se fosse 60 graus? E a hipotenusa vale 10? Quanto é que vale o cateto adjacente? 5? Vale 5 metros. Ué, gente, vocês não entenderam, não? Esse triângulo é esse triângulo deitado, ó. Porque o 60 graus é aqui, né? 30 mais 60 mais 90 dá 180, né? Eles são complementares. Isso, tá aqui, ó. Então, o cateto oposto do 30 é o adjacente do 60. Ué.
Então, por isso que o cosseno de 30 é o seno de 60. Né? Por isso, é isso. Mas vamos lá. E o cateto oposto do 60 aqui vai dar quanto? Então, vai ser 5 raiz de 3 metros. Vezes raiz de 3 metros. Né? É isso. Fácil, né? Não é difícil. Ó, se aqui fosse 20. Vamos mudar aqui o número. Aqui vale 20 metros. E aqui é 30 graus. Quanto é que vale o cateto oposto? 10? 10, ué. E o cateto adjacente? 10 raiz de 3, não é? 10 raiz de 3. Sempre vai ser assim, professor? Desde que só funciona para 30 e 60, né, gente? Vamos lá. Ah, tá. Não é. Se o ângulo for 30 graus, 60 graus, mas já é uma mão na roda. Né? É, Porque já é mais fácil. o 60 está do outro lado, então você já sabe. Né? Então é por isso. Agora olha só. Mas eu vou dar mais uma dica aqui que também é fácil. Obviamente, né, vai ter ângulo esquisito para vocês. 81, sei lá, 73. Mas vamos nos ângulos notáveis. 45 graus. Se aqui é 10, gente, seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Então, se aqui é 10, quanto é que deve valer aqui o cateto oposto de 45 graus? 5 raiz de 2. Perfeito. Só que olha o truque. Se aqui é 45 graus, obrigatoriamente, porque aqui é um ângulo reto, né? Aqui também tem que ser 45 graus. Né? É um ângulo, quando é 45 graus, o ângulo é isósceles, o triângulo é isósceles. Então, do outro lado aqui, quanto é que vale o cateto adjacente do 45? Já está aqui a resposta. 5 raiz de 2. Então tá, gente. Vamos fazer isso de cabeça. Vamos fazer esse exercício de cabeça. Aqui é 30 graus. E aqui vale 96 metros. Mas em vez de metros, vou colocar newtons para representar a força. Quantos newtons vale aqui o vertical aqui? O cateto oposto? 48. E quanto é que vale o cateto adjacente, que é o FX? 48 raiz de 3. Perfeito. E aqui, se for 45 graus? E aqui 96? 48 raiz de 2. Perfeito. 48 raiz de 2. E aqui 48 raiz de 2. E a gente já fez o do 60 graus aqui, né? Então, olha só, a gente já preencheu a tabela. Para o F1, a gente achou no X, olha lá, 48. E no Y, 48 raiz de 3. O F2 é 30 graus aqui, que está lá no problema. Então, ele inverte, porque o outro é 60, né? E aqui é o 45. Então, vamos lá. 48 raiz de 3. E aqui vai ser o nosso 48. Tá vendo? Né? O Y é 48 agora, o X é 48 raiz de 3. Estão acompanhando? Estamos. Beleza. E aqui vai ser 48 raiz de 2 newtons aqui. E 48 raiz de 2. Opa. 48 raiz de 2 newtons aqui. Bom, agora eu posso achar a força resultante. A força resultante em X, primeiro eu estou achando a força resultante em X. Força resultante em X vai ser igual, certo? A 48 mais 48 raiz de 3 mais 48 raiz de 2 mais 0 igual... Aí eu vou colocar um número aproximado aqui, tá bom, gente? 199. Aproximadamente, essas duas minhoquinhas aqui, que não é igual, né, que não é paralelo, é aproximadamente 199 newtons. E o outro tem que subtrair 44, né? 144, que é a força resultante em Y,
é igual 48 raiz de 3, mais 48, mais 48 raiz de 2, menos, cuidado com o sinal, 144, que vai dar aproximadamente 55 newtons. E como que eu acho a força resultante? Fazendo Pitágoras, né? Lembra do início lá da nossa conversa? O resultado disso aqui vai dar que a força resultante é aproximadamente 206 newtons. Depois vocês fazem a conta. Tudo isso para achar a força resultante, só que é melhor do que ficar fazendo regra do paralelogramo e lei dos cossenos. Quais são as vantagens disso aqui? Porque, por exemplo, na semana que vem a gente já vai aplicar em condições físicas mais reais. A gente vai falar de sistemas em equilíbrio, né? Então, eu sei que sistemas em equilíbrio relativo, que é o nome que a gente vai dar, a força resultante é igual a zero. Certo? Então, eu já sei que isso aqui vai dar zero. Aí eu fico tentando procurar o que está faltando para preencher a tabela. Tá? Aí eu acho força normal, acho força gravitacional, acho força de atrito, acho força de tração, certo? Eu vou achando as outras forças através dessa lei principal, que é, no caso do equilíbrio estático, que a soma de todas as forças tem que dar zero. Entenderam mais ou menos não precisa entender tudo, mas para onde que a gente está indo, para onde que a gente está caminhando com isso aqui, né? Entendeu como que a gente chegou nessa tabela? Como que a gente preencheu a tabela? Agora entendi. Então tá. Então essa é a primeira pergunta. Vocês entenderam como que eu preenchi a tabela? Tem alguma dúvida nisso?